Jesus. Shalom, igreja. Vocês estão sentindo o meu coração aí? Vocês gostam de me ver aqui? Vocês estão sentindo o meu coração daí? Amém. Nessa noite, eu nunca imaginei que eu fosse ficar feliz subir no altar para pregar a palavra do Senhor. Algo que eu tanto fugi, né? Mas nessa noite eu estou feliz por estar aqui com vocês. Eu confesso que eu pensei que vocês não iam estar aqui hoje, porque faltou água. Vocês iam ficar sem banho e não iam vir para o culto. Mas vocês provaram que são crentes. E glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Amém? Eu quero primeiro agradecer ao meu Deus por essa oportunidade. Eu quero falar igual a missionária Maria Aguiar. Eu não sei pregar. Eu não sou pregadora. Mas me foi dada a oportunidade de estar aqui nessa noite. E eu quero agradecer primeiro ao meu Deus, né, por esse privilégio. Que o Senhor, nessa noite, Ele possa usar a minha vida e trazer uma palavra para vocês, né? Agradecer também aos nossos queridos pastores, a minha pastora Simone, pela força, pelo empurrão, ao apóstolo, né, pelo incentivo que ele dá, né, da gente estar aqui, pelas orações. Quero agradecer a minha família, meu marido, meu filho. Né? Como todo mundo agradece, eu também estou no meu momento de agradecer. Então, obrigado, pastor Júnior Maia, que tem 6 meses, que todo dia ele pergunta, é você que vai pregar hoje? É você? Ele fez igual aquele burrinho do Tchurek, gente. É você que vai pregar hoje? É você que vai pregar hoje? E semana passada eu falei amém. E aí, domingo, eu recebi a convocação, né? Já que também que fica ali atrás de mim, ó, me atiçando, você que vai pregar, você vai pregar. Então, vai chegar a vez dela também. E eu quero agradecer ao Senhor nessa noite por essa oportunidade. E dizer que o nosso Deus, Ele é aquele que pega o homem, né, o pobre, do monturo, do monte de lixo, e se faz assentar entre os príncipes, né, entre os poderosos. E é assim que eu me sinto nessa noite. Né? Estou entre vocês, os príncipes e princesas do Senhor. Me sinto muito honrada nessa noite. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Eu gostaria de pedir para você ficar de pé só um pouquinho. A gente vai orar só um pouquinho. Eu gostaria que vocês orassem por mim nessa noite. Eu preciso das orações de vocês. E eu quero pedir que vocês... Eu sei que vocês não estão aqui por mim. Que vocês não vão colocar expectativa em mim, porque a expectativa de vocês está no nosso Deus. É Ele que vai trazer a palavra para você nessa noite. Então, feche teus olhos nessa hora. E coloque a tua mente diante do Senhor. Peça ao Senhor que nessa noite Ele venha trazer uma palavra, aquilo que você precisa. Eu não sei o que é que você necessita ouvir nessa noite, mas eu creio que o Senhor preparou uma palavra. Então, abre a tua boca. Não me deixe orando sozinha, não. Comece esse culto. Eu sei que Deus já ministrou a tua vida, desde a abertura até o momento do dízimo, da oferta. O Senhor tem falado contigo. E eu sei que no momento da palavra não vai ser diferente, porque a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. E eu sei que vocês não vieram aqui nessa noite para me ver, para ver o homem, mas vocês vieram com expectativa de receber algo do Senhor. Que nessa noite, cada um de nós possamos receber a porção que o Senhor tem para nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de culto, Senhor. Hoje é o culto da família e nós estamos aqui, Deus, para te cultuar, para te adorar, Senhor, para render graças ao teu nome, Pai. Senhor, coloca a mente e o coração dos meus irmãos diante do Senhor nessa noite, Deus. Que a tua palavra, Senhor, venha chegar para eles como o pão do céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Traz a porção, meu Deus, que cada um deles necessita, Pai. E que nessa noite possamos sair daqui mais fortalecidos no Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Você pode se assentar. Amém. Então, a palavra dessa noite, meus irmãos, é quase um devocional, né? Mas o devocional, ele é necessário para nossas vidas, né? Porque é o que nos alimenta no cotidiano, todos os dias. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Eu sei que Deus, ele já vem confirmando a palavra desde o momento da abertura. O Senhor tem falado aquilo que Ele tem ministrado na minha vida. Em Lucas, no capítulo 18, no versículo 1 ao 8. Então, você que trouxe a sua Bíblia, se você puder abrir.
Você que não trouxe, vai estar ali na tela também. Você pode estar acompanhando. Eu vou estar lendo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Então, essa é a palavra que o Senhor tem ministrado à minha vida, né, para trazer para você nessa noite. Não é somente sobre pedir, mas é sobre perseverança. É sobre você persistir em oração. Né? Não é sobre a viúva, não é sobre o juiz, né? Mas o Senhor ele adverte aos seus discípulos para serem perseverantes em oração. E a gente sabe que nos dias atuais, né, os crentes de hoje, não falando de todos, mas nem todos conseguem orar como deveria. Né? E o Senhor Jesus ele adverte que nós devemos ser perseverantes nas nossas orações. E tantas vezes a gente acha que a gente já orou demais, né? A gente está ali pedindo algo ao Senhor e acha que já orou o suficiente. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, o tema da nossa palavra é um chavão, que todo crente raiz gosta de usar. Eu creio que o pastor Júnior já sabe. A oração é a chave da vitória. Não é verdade? Então, se você não ora, você não vai ter vitória. Né? Tem outro chavão também que fala, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Então, se a gente não ora, se a gente não tem o costume de nos relacionar com o nosso Deus todos os dias, como que a gente quer receber do Senhor as bênçãos para nossas vidas? E a oração, ela fortalece a nossa fé. E Jesus, ele pergunta, porventura, quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? Se você não orar, como que você vai fortalecer a sua fé, meu irmão? Então, a gente precisa desenvolver esse hábito de orar. Né? E orar com confiança, orar com persistência. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente já orou demais e quer receber a resposta daquilo que a gente tem colocado diante do Senhor imediatamente. É a geração dos crentes do controle remoto. Né? Orou, apertou o controle, Deus vai lá e respondeu. E não é assim. Eu costumo falar, né, algo que eu já ouvi várias vezes, que o de repente de Deus acontece em dias comuns. Eu posso dizer para vocês que hoje eu vivo respostas de oração, de muitas coisas que eu já orei há muito tempo, mas Deus ele me respondeu no tempo que Ele quis me responder. Né? Então, assim, vale a pena a gente investir o nosso tempo em oração. E muitas vezes, ao invés da gente orar, colocar diante do Senhor aquilo que a gente necessita, a gente vai murmurar, a gente vai reclamar, a gente vai contar os nossos problemas para os outros que não podem nos ajudar, né, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas. Eu não estou dizendo que a gente não pode contar nossos problemas, né, se desabafar com alguém, mas muitas vezes a gente deixa de falar com o nosso Deus, que é quem tem resposta para nós, que é quem pode nos dar vitória, para ir se lamentar com pessoas que não vão fazer nada por nós. Então, o Senhor ele quer que a gente desenvolva intimidade com Ele através das nossas orações. Né? E a oração ela nos conecta com Deus. Ela fortalece a nossa fé. Então, nessa noite, eu gostaria que você refletisse, né, sobre isso. Como anda você? O que você tem colocado diante do Senhor? Né? Todos os dias você tem perseverado, você tem insistido em colocar as suas necessidades diante de Deus?
Hoje eu me pego olhando para a minha vida, tantas coisas que eu pedi ao Senhor em oração, e tantas coisas o Senhor já me respondeu. Né? Eu pedi ao Senhor um casamento quando eu era solteira. Né? Eu orei, eu fiquei ali 5 anos pedindo ao Senhor, esperando, Senhor, traz o meu marido. Eu lembro que o meu sobrinho pequenininho, gente, com 4 anos, ele olhou para mim, minha tia, a senhora não vai casar, não? Todo mundo casa, só a senhora que está solteira. Eu disse, meu filho, a tia está esperando no Senhor. E eu orei, eu gerei o meu casamento em oração. E hoje, meu casamento é uma bênção, a minha família é uma bênção. Então, tudo aquilo, amém, glória a Deus, amém. Então, a chave aí para vocês que estão solteiros, querendo casar, gerem no Senhor, coloquem oração, não se apressem. Deus, Ele tem o melhor para você. E o segredo é a gente confiar e esperar no Senhor. Né? Eu lembro que eu pedi ao Senhor, eu trabalhava para os outros, eu orei, eu gerei no Senhor a minha empresa. O Senhor, Ele me deu a minha empresa. Hoje eu trabalho para mim. Né? Então, assim, gere no Senhor. Até a minha chefe, na época, eu nem tinha plano de trabalhar para mim. Estava conformada e ela olhava para mim, você vai ter a sua empresa. Porque eu administrava tão bem a empresa dela, que ela olhava para mim assim, você vai ter a sua empresa. E aí eu comecei a gerar dentro do meu coração. Senhor, então, já que as pessoas estão me vendo, né, com esse potencial, que eu posso ter a minha empresa, então eu vou gerar em oração. E eu gerei. E o Senhor me deu a minha empresa. Eu orei por um carro, a gente não tinha carro, o Senhor nos abençoou, nos deu um carro. Eu estou falando de bens materiais, mas de várias outras coisas que o Senhor tem nos dado. Eu orei pelo meu filho, meu marido era estéril, a gente não podia ter filhos. Né? E o Senhor, eu fiz igual essa viúva aqui, diante do Senhor, todos os dias. Eu passei 4 anos orando, Senhor, eu quero ser mãe, eu quero gerar, Senhor. Não importa a idade que eu vou parir. Eu tive meu filho com 43 anos. Hoje as pessoas olham para mim e perguntam, é seu neto? Eu, não, é meu filho. Amém, aplaudo o Senhor. Amém. Amém. Eu falo assim, enquanto vocês tiveram filho cedo, né, enquanto vocês aí da minha idade estão sendo avó, eu tive o privilégio de ser mãe de uma criança. Né? Então, para mim é privilégio. Eu não me incomodo que as pessoas perguntem se eu sou a avó dele, porque, de fato, eu tenho 45 anos, eu tenho idade de ser avó dele, então isso não me incomoda. Mas eu me sinto privilegiada em ser mãe de uma criança hoje. Amém? Mas eu gerei o meu filho em oração. E muitas vezes as pessoas elas não acreditavam. Né? Eu trabalho com flores e aí, Dia das Mães, é uma loucura lá na loja. E as pessoas chegavam lá, Feliz Dia das Mães, você já é mãe? Eu dizia, não, mas eu vou ser. Eles olhavam assim para mim, não vai nada. Nessa idade aí, não vai não. Eu dizia, vocês vão ver. E Deus me deu filho, me vira... Amém. As pessoas me viram com barrigão, os meus clientes me viram grávida. Então, tudo é a fé. Né? Eu sabia que o meu Deus, Ele ia me honrar, Ele ia me abençoar. Né? Então, a gente tem que ter fé no Senhor, a gente tem que gerar aquilo que a gente quer no reino do Espírito, como a diaconisa Mara falou aqui. Para a gente receber na terra, primeiro a gente gera no reino do céu. E a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não traz dores. Então, tudo aquilo que a gente gera no reino do céu, que a gente recebe de Deus como resposta, a gente não vai ter problema para administrar, né? Porque veio do Senhor para a nossa vida, fica muito mais fácil. Então, nessa noite, aprenda isso nessa noite. Gere no reino dos céus, espere no Senhor. Amém? O Senhor, Ele é fiel e Ele vai te abençoar. Mas eu confesso também que, alguns meses atrás, isso me incomodou. De eu olhar para tantas coisas que eu tenho recebido do Senhor em oração. E eu fiquei assim, meu Deus, tudo que eu tenho pedido ao meu Pai, em oração, com fé, Ele tem me abençoado. Mas eu me dei conta que eu só pedia coisas que vinham me beneficiar aqui na terra. Eu estava pedindo pela minha família, que é bênção, né? Tudo isso que eu citei aqui é bênção. Mas e para o reino do céu? O que é que eu tenho pedido? O que é que eu tenho gerado diante do Senhor que vai beneficiar o reino? E o Senhor, Ele me constrangeu. A partir de hoje, mude a tua oração. Seja grata, né, por tudo que o Senhor já te deu, que você tem vivido aqui. Ainda tenho muitos sonhos, que eu sei que o Senhor vai me permitir viver, né? Sonhos materiais, sonhos terrenos. Mas o sonho maior hoje tem que ser
pelas coisas do reino, né? E o Senhor, Ele me constrangeu para que eu viesse gerar no reino dos céus, né? Sobre as coisas espirituais. Então, eu estar aqui nessa noite, eu creio que já é resposta do Senhor. Porque se fosse em outra época, eu fugia, como eu já fugi muito. Já fugi muito do altar. Eu não viria. Mas eu gerei no reino do céu. Senhor, eu estou com medo. Eu não sei falar. Eu não gosto de ir para o altar, Senhor. Mas eu vou. Se o Senhor está me enviando, eu vou. Eu vou em obediência. Né? Eu sei que o Senhor vai usar minha vida. Eu sei que o Senhor vai falar com os meus irmãos. Né? Ainda que eu fale errado. Ainda que não aconteça, Senhor, nada, ainda que eu não fale o livro que eu escrevi aqui para falar para os meus irmãos, mas eu sei que o Senhor vai usar a minha vida. Eu sei que o Senhor vai trazer uma palavra de renovo para a vida de cada um. Amém? Então, assim, eu posso citar também na Bíblia, né, várias passagens onde o Senhor ele nos exorta a gente estar orando, a gente confiar no Senhor. E tem um versículo que fala aqui no livro do profeta Naum, que fala assim, eu vou colocar meu óculos aqui. No livro do profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 7, fala o seguinte: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então, onde você tem se refugiado nos seus momentos de tribulação, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de dificuldade, em quem você tem refugiado, em quem você tem colocado a sua confiança. Você precisa ter a convicção de que você tem um Deus que está disposto a te ouvir em todo o tempo. Né? Como a diaconisa falou aqui também, Deus ele está sempre acessível e a gente não precisa pegar fila para falar com Ele. Nós temos livre acesso. Então, você tem livre acesso diante do Senhor. Você pode levar as tuas angústias, as tuas preocupações, seja lá o que for, né? Coloque diante do Senhor. Não vai se lamentar para os irmãos, não. Se você não sabe orar, converse com Deus assim mesmo. Senhor, eu não sei orar, eu não sei falar, eu não sei nem o que é que eu estou sentindo. Eu costumo orar até quando eu estou com raiva. Senhor, aconteceu isso comigo, eu estou com raiva. Me cura, me liberta, eu não quero ficar sentindo isso. E eu sinto alívio dentro de mim. Eu sinto a paz do Senhor dentro de mim. Né? A paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento. Aqui, o mundo pode estar desabando, mas a gente sabe que a gente tem um Deus que está ali do nosso lado, pegando na nossa mão, né? Nos consertando, tirando aquilo que não agrada a Ele, né? E trazendo o renovo dEle para a nossa vida. Então, eu posso citar vários benefícios, né, que a oração ela pode trazer para a nossa vida. Né? Mas, infelizmente, o inimigo ele não quer que os crentes tenham essa prática. Coloca tanta distração, né? É rede social, é tantas outras coisas que a gente tem colocado no lugar do Senhor. E a gente acaba esquecendo que a nossa prioridade tem que ser nos conectar primeiro com Deus. Antes de qualquer coisa, a nossa prioridade é estar conectados com o Senhor em todo o tempo. Aí, ainda sobre Naum, capítulo 1, versículo 17, uma reflexão que fala assim, nos dias de aflição, quando tudo parecer ruir ao redor, até as orações ficam fracas. Né? Quando está tudo desabando, parece que a gente não tem força para orar. Mas Deus, Ele está sempre do nosso lado. Há uma verdade, o Senhor Ele é a nossa rocha. O Senhor é bom. E Ele não muda como as estações. Né? Deus, Ele não muda. O Senhor, Ele é o mesmo, desde a eternidade. O Senhor, Ele é o mesmo Deus. Então, se Ele operou muito na vida de tantos homens, a gente pode ver tantos relatos de pessoas na Bíblia que oraram, e Deus fez acontecer. Né? Deus ele mudou a história de Ana, quando ela orou pedindo ao Senhor um filho. O Senhor abençoou, o Senhor honrou a vida de Ana. Deus ele abençoou a vida de Paulo, quando Paulo orou pedindo ao Senhor que tirasse aquele espinho na carne dele. O Senhor ele não tirou a dor, mas Ele ajudou Paulo a superar as dificuldades. Né? Então, assim, vale a pena você investir o seu tempo em oração, meus irmãos. Não deixe de colocar as suas necessidades diante do Senhor, as suas preocupações,
porque o Senhor, Ele cuida de você. Né? E lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos 16, fala assim, ó: alegrem sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Então, em todo tempo, a gente deve orar, a gente deve colocar, né, a nossa fé, a nossa confiança diante do Senhor. Em 1 João, capítulo 5, no versículo 7, fala assim, ó: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pede o que quiseres e lhe será feito. Então, você tem a palavra do Senhor te respaldando. Se você permanecer no Senhor, tudo que você pedir conforme a vontade do Senhor, Ele vai te conceder. Em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, fala: clame a mim, e eu lhe responderei, e lhe darei a conhecer as coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, fala: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Para isso, estejam alerta com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, além de você orar por você, ore também pelas pessoas que estão ao redor. Ore também por aqueles que têm necessitado. Não seja um crente egoísta. Não pense só em você. Ore também pelos seus irmãos. No Salmo 18, no versículo 19, fala assim, ó: o Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Ele satisfaz os que o temem e ouve o seu clamor e os salva. Então, esses versículos que eu citei aqui, também tem Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, que fala: não se preocupe com nada, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, apresente a Deus os seus pedidos. E a paz de Deus, como eu já falei aqui, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, a gente pode ver que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, se a gente for ler, está nos encorajando a orar, a confiar em Deus, a não desanimar, né, a não murmurar, a gente colocar as nossas necessidades, as nossas expectativas diante do Senhor. Né? E a oração, ela tem muitos benefícios para as nossas vidas. Eu posso citar alguns aqui, que primeiro, ela nos conecta com Deus. Né? Quando a gente ora, a gente desenvolve a nossa prática de oração, a gente se conecta com o Senhor. Né? Ela nos permite nos conectar com Deus e experimentar a sua presença e receber orientações. Então, se você quer receber orientação da parte de Deus, você precisa orar. Né? A palavra do Senhor também, ela traz paz e calma para a nossa alma. A oração, ela pode trazer paz e calma em momentos de estresse, de ansiedade, ajudando a reduzir a tensão e promover tranquilidade. Então, se você é um crente que tem andado estressado, é porque você não está orando. Então, desestresse, vai orar. Eu sei que a gente tem os hormônios que às vezes altera, mas a oração, ela resolve, viu, meus irmãos? A oração funciona. Né? A oração também, ela traz força e coragem. Quando a gente está com medo, aqui mesmo o coração está aqui, mas eu sei que o meu Deus está comigo. Eu orei para estar aqui nessa noite, eu não vim de qualquer jeito. Né? Também nos ajuda sobre perdão. Né? A gente aprende a perdoar através da oração. Quando alguém nos magoa, quando alguém nos machuca. Às vezes a gente não quer perdoar, mas a gente ora: Senhor, não quero, está difícil. Mas eu sei que o Senhor se agrada quando eu perdoo o meu próximo. Porque assim como eu preciso do perdão do Senhor para a minha vida, eu sei que eu preciso perdoar. Porque se eu não perdoar, como que eu vou receber o perdão? Então, a prática da oração, ela traz o perdão e restauração para o nosso coração. E também ela traz benefício espiritual, crescimento espiritual, né, para nossas vidas. Um crente que ora é um crente que cresce no Senhor. Amém?
A oração também ela nos ajuda na nossa autoestima. Muitas vezes a gente está lá embaixo, né? A nossa autoestima lá embaixo, a gente está nos sentindo fraco. Mas aí você ora e aí você se lembra que você tem um Deus que é todo-poderoso, um Deus que criou o céu e a terra. Você está ali, ó, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou preocupado, eu estou triste. Ah, Senhor, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Mas aí você se lança diante do Senhor em oração e você se levanta como um vencedor, como um leão diante do Senhor. Amém? A oração também melhora o nosso humor, sabia? A oração pode melhorar o humor, trazendo alegria e satisfação. Então, não tem como você orar ao Senhor e ficar triste, né? Não existe crente que ora, que coloca... Eu sei que tem momentos que a tristeza vem, mas permanecer triste não é uma opção para o servo de Deus, né? Então, se você está triste, coloque diante do Senhor sua tristeza. Ore, apresente ao Senhor e Deus ele vai tirar. Não, e a oração também ela nos aproxima de Deus. Ela nos permite nos aproximar de Deus e conhecer melhor, experimentar da presença do Senhor. E também, como Jesus ele alertou os discípulos, a oração ela também nos ajuda a desenvolver a nossa fé. Porque se você está orando, você não está falando à toa, você não está falando para o vento. Né? Você está orando porque você crê que tem um Deus te ouvindo. Né? Não é de qualquer jeito. Então, a oração ela nos conecta, ela nos ajuda a desenvolver a nossa fé em Deus. Às vezes eu estou andando no meio da rua e aí eu gosto de orar o tempo todo. Eu não sou daquelas que só ora de joelho, não. Eu oro no meio da rua também. E às vezes eu vou andando e o povo olhando para a minha cara, assim, eu me dou conta, eu estou falando sozinha, eu estou orando. Ninguém está entendendo nada. Mas eu me lembrei que eu tenho algo que eu preciso colocar diante do Senhor e eu não estou na minha casa. Então, para eu não me esquecer de orar, eu vou no meio da rua mesmo. Às vezes eu esqueço que eu posso orar na minha mente e começo a falar. No meio da rua, as pessoas olham para mim, deve ser doido. Eu falei, não tem problema, deixa que eu estou falando com meu pai, ele está me entendendo, né? Então, amém. Glória a Deus. Então, essa parábola, né, do juiz e dessa viúva, o Senhor ele nos ensina, ele nos exorta a orar com persistência, a sermos persistentes na nossa oração. Devemos orar com persistência, confiando que Deus ouvirá e responderá às nossas orações de acordo com a sua vontade. Amém? Confiante na justiça de Deus. Nós devemos confiar na justiça de Deus, sabendo que Ele é fiel e que as suas promessas são verdadeiras, porque o nosso Deus, Ele não é como aquele juiz injusto. Ele não é como aquele juiz que atendeu a causa da viúva somente para não ser mais importunado. O nosso Deus ele tem prazer de nos ouvir. Ele está sempre disposto, Ele está sempre à nossa disposição para ouvir as nossas queixas. Mas que a gente não seja também diante do Senhor somente pedintes, né? Que a gente possa chegar diante do Senhor com oração de sinceridade, com oração de agradecimento. Né? Porque ser só pedinte diante do Senhor, que benefício traz? A gente tem que também ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Né? E o Senhor ele é um juiz justo e Ele tem prazer em nos abençoar. Eu sei que todo mundo aqui sabe orar. Né? Todo mundo aqui sabe orar. Porque a oração não precisa de palavras bonitas. O Senhor ele não está interessado em palavras bonitas. O Senhor ele está interessado na sinceridade do nosso coração. Então, coloque diante do Senhor aquilo que tem dentro de você. Não importa, seja bom ou ruim, externe diante do Senhor. E você vai se levantar como um vencedor. Amém? A oração, ela nos ajuda a reconhecer também o poder de Deus. Ela aumenta a nossa fé, nos ajuda a reconhecer o poder de Deus e fortalecer a nossa fé e a confiança nele. Ela também nos permite expressar nossa gratidão pelas bênçãos que nós temos recebidas, né, e cultivar um coração agradecido a Ele todos os dias. A oração também ela nos permite viver uma vida de dependência a Deus, reconhecendo que nós dependemos dEle em nossas vidas. E isso pode nos ajudar a confiar no Senhor muito mais.
Amém? Então, o Senhor Jesus, Ele pode nos ajudar a receber as bênçãos que Ele tem para nossas vidas através da oração, né? E o Senhor, Ele também nos dá sabedoria para tomar decisões importantes. Então, tudo aquilo que você tem para acontecer na tua vida, que você tem colocado no teu coração, que você tem gerado, coloque diante do Senhor em oração, que o Senhor Jesus, Ele vai te direcionar, Ele vai te dar sabedoria, né? Então, e agradeça também ao Senhor regularmente, né? Seja grato, mesmo que você não veja acontecer no momento que você está pedindo, mas seja grato ao Senhor pelas coisas que você ainda não recebeu e por tudo aquilo que você tem gerado no reino do Espírito. Você vai receber do Senhor se você permanecer firme, confiante em oração. Em Efésios, como eu já citei aqui também, Efésios, no capítulo 10, 22, fala que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. Então, a bênção do Senhor, ela não traz dores. E como eu já falei aqui antes, tudo aquilo que você gerar em oração, que você receber do Senhor, você vai ser feliz. Você vai saber administrar. Como eu falei sobre a minha loja, eu gerei no reino do Espírito. Antigamente, eu tinha uma lojinha de cosmético, que não vendia quase nada. Só dava malmente para pagar aluguel e a comida de casa. E aí, o Senhor, Ele me deu a oportunidade de pegar a floricultura. E eu fiquei com o meu coração, meu Deus, e agora? Porque eu não gosto de fazer dívida. E eu ia sair de uma dívida, de um valor, que eu pago aluguel, para pagar 3 vezes mais. E o coração, meu Deus, e agora? Eu não sabia embrulhar uma flor. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar aluguel? O proprietário com a cara de mal, assim, fechando negócio comigo. Meu Deus, se esse homem vier me cobrar e eu não tiver o dinheiro, ele vai me botar para fora, Senhor. E eu lembro que eu me ajoelhei, que eu passei uma noite ajoelhada diante do Senhor. E eu coloquei tudo diante de Deus. Senhor, eu estou com medo. Eu não sei fazer nada. Eu não tenho dinheiro, Senhor. Mas eu estou orando. Eu já tinha dado a minha palavra que eu ia pegar a loja, porque eu peguei a loja de uma pessoa que estava passando. Né? Fui dar, como eu falei para o pastor Júnior, amém. Uma vez eu viajei com a minha vizinha, que é lá do meu interior, e eu tinha um cosmético, ela tinha floricultura, e ela não queria mais saber de flor. E aí eu viajei no carro dela. Aí, na volta, ela, Pati, eu não aguento mais aquela loja. Eu não aguento mais trabalhar com flor, estou cansada. Eu quero ficar aqui no interior. Aí eu falei, ô Mari, se eu tivesse dinheiro, eu pegava a tua loja. Mas eu falei só para consolar ela. Eu não estava interessada. Aí ela acreditou. Ela fez igual a pastor Júnior. Ela acreditou que eu queria pegar a loja dela. E aí ela ficou ali no meu pé, ó, você vai pegar minha loja, eu vou passar para você. Eu só vou sair daqui, eu já achei outras pessoas que podem me pagar, mas eu quero passar para você. Falou, oh, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pegar essa loja, mas eu tinha dito a ela que eu ia pegar. E aí eu gerei, eu fui para o joelho, né? Fui orar, colocar diante do Senhor. Eu fui chorar, porque eu não tinha dinheiro, eu não sabia trabalhar com flor. Eu não tinha dinheiro para pagar, eu só tinha o dinheiro de pagar a fiança, a primeira fiança da loja. E aí eu lembro que eu fui chorar, e o Senhor colocou aquele louvor, aquieta minha alma, e eu ouvi aquele louvor. E eu me ajoelhei, eu chorei diante do Senhor, me derramei o meu coração, contei tudo para Deus. E eu me levantei com aquela paz. E eu já não tinha mais preocupação quando eu me levantei. E eu lembro que quando eu peguei a loja, com 15 dias, eu já tinha o dinheiro de pagar todas as contas. E eu não sabia fazer nada. E ela passou, amém, glória a Deus. E ela passou a loja para mim sem nada dentro, viu? Só o ponto para eu colocar flor. As plantas tudo murcha lá, tudo feio. Eu digo, meu Deus, e agora? Eu não sei fazer nada. O cosmético também não estava dando. Eu trabalhava com cabelo, já não estava mais aguentando esticar cabelo dos outros. E aí, eu fui e coloquei diante do Senhor. E aí, essa palavra do Senhor que fala que a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Todas as vezes que eu leio essa palavra, que eu olho para a situação da minha loja, eu agradeço o Senhor. Que eu sei que a minha loja foi o Senhor que me deu. Que eu gerei em oração. E de lá para cá, meus irmãos, nunca mais eu fui para o SPC. Amém? Amém.
Amém, porque eu vivia no SPC. Né? O cosmético não dava retorno, não conseguia pagar as contas, então era pagando de um e entrando no outro. E assim ia. E de lá para cá, o Senhor falou para mim, tudo que você quiser fazer na sua loja, faça, porque eu estou com você. E eu confio no meu Deus, porque eu sei que foi Ele que me deu. Então eu digo para vocês, vale a pena a gente confiar no Senhor, a gente gerar em oração, a gente se dobrar diante do Senhor e contar para Ele a nossa situação. Não importa qual seja a situação que você esteja passando, né? Vale a pena a gente confiar no Senhor, né? E o Senhor, Ele tem nos honrado, o Senhor tem feito muitas coisas na nossa vida e eu sou grata muito ao meu Deus por isso. Amém? Então, que você não seja da geração imediatista, que queira receber tudo automaticamente. Orou, recebeu, não. Gere no reino do Espírito. Espera no Senhor. Confia nele. Você tem um Deus que quer te abençoar, mas você precisa desenvolver a tua confiança e a tua fé nele. Amém? O nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Ele está disposto a te abençoar. Ele está disposto a te ouvir. E nessa noite o céu está te esperando. O céu está esperando você com a sua fé, com a sua oração, com a sua gratidão, né? Com o seu coração aberto, cheio de fé e confiança nele. Amém? Então gere no Senhor nessa noite expectativa. Gere no Senhor as suas frustrações, tudo aquilo que tem te incomodado. Lance fora, não fique para você não. Se você chegou aqui nessa noite chateado, com raiva, triste, ore a si mesmo. Senhor, não estou bem não. Eu preciso, Senhor. Eu preciso me colocar diante do Senhor. Eu preciso que o Senhor resolva essa situação, Senhor. Eu não quero nem orar. Fala isso para Deus também. Senhor, eu não quero orar não estou com vontade. Gere em mim essa vontade. E Deus, Ele vai gerar em você. Porque eu aprendi, desde o momento que eu me converti, que nós temos que ser transparentes com o nosso Deus. Deus, Ele nos conhece. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Ele sabe de tudo que está se passando na nossa mente. Mas a gente precisa ser sincero com Deus. Porque muitas vezes a gente quer mascarar diante de Deus aquilo que está acontecendo, aquilo que está dentro de nós. E Deus não é menino. Deus, Ele nos criou, Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe de tudo que você necessita. Antes que a palavra te chegue, antes que você peça, o Senhor, Ele já sabe o que você necessita. Mas você precisa ser sincero com Deus. Amém? Então, nessa noite, a gente vai orar. Eu gostaria de te pedir nessa noite que você orasse com fé, com confiança, com convicção de quem é você em Deus. E de quem é o Deus que você serve. Você crê que Ele está aqui nessa noite para te ouvir? Para ouvir a tua oração? Talvez você não tenha orado hoje, né? Talvez você só orou superficialmente no momento que você chegou aqui. Mas você não tirou o seu tempo para colocar diante do Senhor as suas necessidades. Você não se conectou com Deus hoje através da oração, através da palavra do Senhor. E Deus, Ele quer nessa noite te ouvir, meus irmãos. E eu vou falar mais uma vez para vocês. A oração é a chave da vitória. Então, se você quer ter vitória nessa noite, ore. Coloque diante do Senhor.